Oh, Senhor Jesus, agradecemos a Ti, sim, por sermos os trabalhadores da última hora. Teremos uma oportunidade incrível de te trazer de volta. Amém. Senhor, dá-nos tal coração, de ser fiéis a Ti, cooperarmos com a Sua vontade. O Senhor sabe o quanto precisamos de Ti. Reconhecemos a nossa fraqueza, nossa pequenez, mas queremos ser úteis a Ti. Por isso, vem nos usar, Senhor, para fazer a Tua vontade. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Mais uma mensagem que o Senhor está nos dando. E o título dela, vamos ler juntos? A rejeição do mistério de Pedro e o seu novo papel. Aleluia. Deus tem uma obra a fazer, irmãos. E para essa obra ser levada a cabo, Ele conta com a nossa cooperação. Amém. Nós somos de vital importância para Deus cumprir o que está no seu coração. Então depende muito de como nós vamos reagir à sua vontade para nos tornarmos úteis a Ele. Oh, Senhor Jesus, pelo fato de Pedro ter sido alguém que aceitou a vontade de Deus, ele pôde cooperar com Ele. Mas para ele aceitar a vontade de Deus, ele precisou pagar um preço. Que preço foi esse? Ele precisou perceber que o seu homem natural nunca ia ser útil para Deus. Ali, quando ele tentou dar a mãozinha, o que o Senhor falou com ele? Arreda, Satanás. Mas louvado seja Deus. Deus também falou com ele, né? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Oh, Senhor Jesus. Essa comissão, irmãos, que foi dada para Pedro, o Senhor também quer dar para cada um de nós, porque Ele tem um objetivo. Efésios 1, o Senhor está falando muito conosco. Amém. 9 e 10, Pedro faz questão de enfatizar que os adolescentes e jovens sabem de cor. Né? Qual é os adolescentes e jovens? 9 e 10 de Efésios, capítulo 1. Desvendando-nos segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Aleluia por essa vontade, né, irmãos? Essa vontade, ela vai ser levada a cabo. Mas eu quero cooperar com ela. Eu quero que Deus me use para fazer a sua vontade. Uma coisa que muito me impressionou nessa conferência é um princípio que ele usou aqui nessa mensagem para Pedro. Ao longo das mensagens, o irmão estava mostrando para nós que aqueles que aprenderam a depender do Senhor tiveram vitória. Mas aqueles que se julgavam capazes, infelizmente, o Senhor não pôde contar com eles. Desde a época ali de Adão, entrando os seus filhos, aqueles 2 filhos passando, mas Deus tendo um novo começo com 7. Infelizmente, né, a descendência de Caim numa situação negativa, mas Deus nunca desiste, porque Ele tem um propósito. Oh, Senhor Jesus, esse propósito ele só pode ser levado em nosso viver, irmãos, quando nós experimentamos algo maravilhoso. 1 Coríntios 1. Amém. Se eu quero ser útil a Deus, isso tem que fazer parte da minha vida. Dia após dia. Capítulo 1, versículo 18. Amém. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, quando a cruz ela age na minha vida, ou seja, quando eu não vivo na minha dependência, Deus ele consegue operar em mim para fazer a sua vontade. É o que Paulo também falou em Gálatas, só para reforçar um pouquinho.
para a gente entender essa necessidade crucial para nós sermos úteis ao Senhor. Gálatas capítulo 2. Senhor Jesus, amém. Vamos ler os versículos 19 e depois o 20. Senhor Jesus. Amém. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essa lição muitas vezes é difícil para nós conseguirmos tomar posse dela, porque nós ainda somos muito naturais, falando da minha experiência. O Senhor quer achar cada vez mais espaço na minha vida, no meu coração. Eu vou tomar as palavras de Pedro para mim. Às vezes, por mais que esteja algo no coração, às vezes é difícil você conseguir transmitir com tanta precisão. Porque Deus, ele é muito, muito elevado. E ele se mostra para nós de uma maneira ímpar. Nós conseguimos tocar no que está no seu coração, mas às vezes não conseguimos passar adiante. Mas o segredo está aqui, irmãos. Eu cada dia mais experimentar a cruz para sair de cena e Deus conseguir aparecer. Quanto mais eu estou presente, menos Deus consegue fazer a obra. Mas quanto mais eu der espaço para o Senhor, mais Ele vai conseguir se manifestar na minha vida. Isso aconteceu com Paulo. Começou lá como um Saulo, o grande, o poderoso, mas aos poucos, ele foi vendo a sua pequenez, a sua dependência do Senhor, tornou um vaso muito, muito útil para Deus. E eu também quero me tornar esse vaso, um vaso útil para levar a cabo o coração de Deus. Ah, Senhor Jesus. E hoje o Senhor conta conosco com esse corpo, parte dele. Vamos lá, Efésios 1. Eu não ia ler não, mas vamos ler. Capítulo 1, versículo 2, versículo 22 e o 23. Oh, Senhor Jesus. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Cristo, ele consegue levar a cabo o seu propósito por meio da igreja. E para isso, ele conta com esses membros. E graças a Deus, no começo aqui, ele pôde contar muito com a pessoa de Pedro. Pedro era um vaso que conseguia ser útil ao Senhor para que esse cumprisse a sua vontade. E o segredo era que ele estava cada dia mais cheio do Espírito para Deus levar a cabo o que estava no seu coração. Atos capítulo 1 começa mostrando o agir de Deus na vida dele. O versículo 4 e o 5. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, esperassem a vontade do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Oh, Senhor Jesus, esse era o segredo para Pedro conseguir cumprir o seu propósito. Não era baseado na sua força, mas sim na vida grandiosa de Deus que conseguia operar nele.
Por que Deus conseguia operar na vida de Pedro? O segredinho está aqui. Efésios 4. Vamos ler o versículo 22 até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem. Perdão. Renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sim, o novo homem foi criado segundo Deus. Mas o velho homem tem que ser despido. Ou seja, eu saio de cena e Cristo entra em cena. Cristo consegue, por meio de nós, levar a cabo o seu propósito, se percebemos que precisamos ser apenas esses canais. Se eu for apenas um canal, Deus vai dar conta de fazer a obra. Mas se eu for alguém que tenta fazer baseado na minha força, no meu poder, nunca eu vou me tornar um vaso útil. Porque Deus não precisa da nossa mãozinha. Mas Ele tem algo grandioso a fazer. Por um lado, nos usando como canais, mas por outro lado, o mais importante, trabalhando no nosso coração. Senhor Jesus. Um princípio para isso acontecer, Romanos 12, 1 e 2, nós não vamos ler por causa do tempo, ele fala a respeito, de nós conseguirmos fazer isso quando nós colocamos a nossa mente no Espírito. Não deixar as coisas que são, vamos dizer assim, inadequadas ocupar nossa mente. Às vezes até coisas boas, mas que não produzem aquilo que Deus quer. Mas quando nós voltamos a mente para o Espírito, nós somos renovados, Deus ele dá conta do recado. Vamos nos encher do Espírito. Então, Efésios agora, capítulo 5, um pouco aí para frente. O 18 e o 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, eu volto o coração para o Senhor, desfruto da sua palavra, e sem perceber, pouco a pouco, Deus vai conseguindo mais espaço em mim. Mais espaço para fazer a sua vontade. Senhor Jesus. Aconteceu algo muito rico, nesse final de semana. O meu coração também ficou muito alegre com o que eu pude ver. Lá em São Paulo, os irmãos montaram uma estande, lá na Expo Cristã. E foi passado fotos e alguns vídeos do Senhor ali fazendo a obra por meio dos irmãos. A palavra estava exposta, mas tinham cooperadores ali para essa palavra alcançar muitos. Tinham ali pessoas fazendo imersão, tinha o teatro da Luva Lulu, tinha a pregação do evangelho, mensagens. Isso tudo, irmãos, é para tocar o coração das pessoas. Quando nós agimos de acordo com o que o Senhor está ordenando para nós, por meio de nós, muitos corações também vão ser alcançados. Deus quer nos usar para isso. Mas como eu estou fazendo as coisas? Na dependência do Senhor ou em mim mesmo? A única forma de eu depender do Senhor é deixar o operar da cruz na minha vida. Não mais eu, mas Cristo. Todo o tempo a gente precisa falar isso para nós. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Ou seja, eu preciso ser substituído. Senhor Jesus. Por causa dessa realidade, olha o que Pedro era capaz de fazer. Nosso homem natural não consegue.
Mas ele era ousado. O livro de Atos, capítulo 2. O versículo 22 até o 24. Pedro ele era intrépido, né, para mostrar que se eu faço algo errado, eu preciso me arrepender. Porque Deus quer ter caminho na minha vida. Eles erraram, Deus queria iluminá-los para dar para eles um novo começo. Oh, Senhor Jesus. Por isso, às vezes, Deus é duro conosco, né? A gente precisa arrepender. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Capítulo 3 agora, versículos 13 ao 16. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro ele era intrépido, não importa a situação. Aqui no capítulo 3, a situação era a cura de um coxo. Eles ficaram com olhos arregalados. Como é que isso pode acontecer? Ele nasceu assim, de repente ele é curado de tal forma que ele consegue saltar, pular. Se você pega uma pessoa, de fato, com a condição inadequada, só um milagre consegue fazer isso. E aqui operou esse milagre. Mas Deus queria mostrar para eles muito mais que isso. Deus queria mostrar para eles o poder do nome de Jesus. E esse poder, ele, para acontecer, o Senhor teve que pagar um preço alto. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para o pai. Um dia, colocar o seu filho ali na cruz. E ali na cruz, ele deu conta de fazer uma nova dispensação. Acabou-se a era da lei, a era do esforço para tentar fazer algo para Deus, e começou uma nova era. A era do Espírito, na qual o homem precisa aprender, pela fé, deixar ser um canal útil na mão de Deus, para ele levar a cabo o que está no seu coração. Oh, Senhor Jesus! Então nós precisamos aprender uma lição. Assim como Moisés aprendeu, nós precisamos também aprender. Quando ele era ali criado no Egito, se achando todo poderoso, Deus não o usou. Mas depois de mais de 40 anos, tendo ali fugido da presença de Faraó, vamos lá, Êxodo capítulo 4, Deus queria usar alguém que aprendeu que nunca, por ele mesmo, ia dar conta do recado. Êxodo 4, vamos ler o versículo 10, depois o versículo 13.
Então disse Moisés ao Senhor: eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Que gostoso é isso, né, irmãos? Aprender a depender do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, Ele com certeza vai fazer o resto. Alimento diário. Quem está com ele aí? A página 44, o último parágrafo. Página 44, o último parágrafo. O marco da cruz indica o início da dispensação da fé, onde não há mais lugar para a capacidade humana. Deus não quer usar a capacidade natural, mas usa os dons que Ele mesmo provê, quando já tivermos passado pela morte e ressurreição. Deus não usou Moisés para libertar seu povo quando ele tinha 40 anos e ainda se achava capaz, mas apenas aos 80 anos, quando toda a sua capacidade natural já havia findado. Não confiemos na carne, em nosso conhecimento ou talentos naturais, mas confiemos somente na palavra e no Espírito. Quando nós buscamos a palavra e desfrutamos dela, Deus aos poucos vai conseguir por nosso intermédio fazer sua vontade. Qual é a vontade de Deus, irmãos? É ganhar muitas pessoas. É trazê-las para viver a vida da igreja, mas também fazer com que elas cresçam. Cresçam em vida de tal maneira que Deus vai conseguir se manifestar por meio delas. O Senhor deu para nós ferramentas e cada um de nós precisa aprender a usá-las. Algumas dessas ferramentas, eu vou citar aqui, está acontecendo nesse final de semana, vai terminar amanhã, a Casa de Adolescentes. Aleluia pelos adolescentes, pelos jovens, capitães, pelos intendentes, que podem levar a cabo seu propósito. Com certeza, né? Os valentes de Davi não vão ficar de fora, não. Deus conta com a sua igreja, né? Cada um de nós precisa perceber que Deus quer levar a cabo o que está no seu coração. Por isso o Senhor usa o Vem Ver para alcançar pessoas que não esperavam um dia tocar em Deus. Mas quando são chamadas, Deus consegue usá-las para cumprir o seu propósito. Hoje o Senhor tem restaurado o grupo familiar de cuidado mútuo. Antes era aquela situação muito religiosa, preocupávamos em, vamos dizer ali, ser meramente amigos, irmãos amigos. Mas o objetivo principal de Deus não acontecia, que era semear a palavra no coração. Principalmente daqueles que ainda não conhecem, né, a vida da igreja. Mas por meio da palavra, Deus consegue trabalhar no coração deles. E também no nosso coração, para nós adentrarmos mais a palavra. Por que o Senhor deu para nós a imersão ultra refinada? É para que eu aprenda a me colocar na palavra e ter experiência com ela. A palavra não pode ser a palavra. A palavra tem que entrar para dentro de mim. Me constituir com ela de tal maneira que essa palavra e eu vamos ser um só. Oh, Senhor Jesus. Moisés, ele falou aqui. Disse Moisés ao Senhor. Senhor, eu também quero dizer para ti. Senhor, é uma verdade. Na minha vida, Senhor, eu não dou conta do recado. Não adianta eloquência, porque na verdade eu não tenho, Senhor. Mas eu espero em ti. Eu espero o teu Espírito, para que ele opere por meio de mim. Quero ser um canal útil para a sua vontade. Nós podemos orar e tanto assim como compartilhar. E quando menos nós esperarmos, nós vamos estar tão cheios do Espírito que Deus vai conseguir nos usar para levar a cabo o que está no seu coração. Que, irmãos, nós possamos aprender este princípio de deixar o Senhor nos substituir, porque aí Ele vai conseguir fazer uma obra grandiosa
nos usando como esses canais. Canais que vão ser úteis para trazê-lo de volta. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. O Senhor conta conosco. E aí, relembrando o título da mensagem dessa semana, que é a rejeição do ministério, né, do apóstolo Pedro e o seu novo papel. Parece um título negativo, né, irmãos? E, de certo modo, sim, a rejeição do ministério do apóstolo Pedro e o seu novo papel. Mas quem rejeitou esse ministério, né? Não foi Deus, né? Quem rejeitou as palavras de Pedro, a obra dele, a maneira que ele servia, foram os religiosos da época, né? Os sacerdotes, aqueles que defendiam a lei, os judaizantes. A gente vê isso claro no livro de Atos. Muitos estudiosos da Bíblia consideram Atos dos Apóstolos como atos do Espírito Santo. E eu concordo com eles. Porque são atitudes que os apóstolos fizeram ali, tomados do poder do Espírito Santo. Então, é atos do Espírito Santo. Ou seja, uma continuação da missão gloriosa de nosso amado Senhor Jesus. Porque ele ficou ali com seu ministério, né? O Senhor Jesus, ele é o verbo que se encarnou, nós estávamos desfrutando no louvor junto com a Bebel. Ele é o verbo da vida, é o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. E aí ele viveu ali 30 anos como sua humanidade ali, como homem, né? E ele venceu todas as adversidades. E com 30 anos ele começou o seu ministério. Como Paulo teve um ministério, como Pedro teve um ministério, Jesus também teve um ministério, né? É um ministério da nova aliança, né? É um ministério da graça, da fé, do amor. Esse era o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, ele compunha a vontade soberana do Pai. Qual que é a vontade soberana do Pai? Os adolescentes sabem. Os irmãos também da melhor idade sabem, os adultos. Quer dizer, toda a igreja que o Senhor tem repetido para nós, que a vontade soberana de Deus é fazer Cristo, na dispensação do tempo, encabeçar todas as coisas se convergir a Cristo. Cristo sendo o centro e a centralização de todas as coisas. É Cristo encabeçar todas as coisas nos céus e na terra. Ou seja, isso a gente pode traduzir como reino. Então Jesus, ele tinha um ministério, ele curava, ele libertava, ele salvava, mas para quê? Essa pergunta tem que ser feita, irmãos. Tudo que você faz hoje na sua vida, os meios não são os fins. Você precisa perguntar, eu estou fazendo isso para quê? Eu estou agindo dessa maneira para obter qual resultado? Eu estou caminhando nessa estrada para eu chegar aonde? Eu vivo a vida da igreja em João Malevade para quê? Então o ministério de Jesus apontava, irmãos, para algo superior. O ministério de Jesus apontava para o reino. Jesus, ele salvava, curava, libertava, transferia as pessoas do império da morte, império de trevas, para o reino do Filho do seu amor. E ele curava, libertava, salvava, mas o objetivo dele era estabelecer o seu reino. Ele, de cidade em cidade, ele pregava o reino. O que é reino? Quando você fala reino, reino denota autoridade. Reino denota governo. Reino é uma esfera onde uma vida reina. Ó Senhor Jesus! E nós podemos dizer que a igreja é a realidade do reino dos céus. Porque é na igreja, não igreja instituição, igreja corpo de Cristo. Na igreja corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, ele reina.
E quando nós estamos encabeçados, nós temos a chave. Ó Senhor, nós somos empoderados quando nós estamos encabeçados, quando nós estamos ligados ao cabeça. Então, quando Cristo ele pregava de cidade em cidade o reino. Aí ele ficou ali no seu ministério 30 anos, depois 3 anos e meio, falando das coisas concernentes ao reino. Treinando os discípulos para o reino. Hoje nós desfrutamos, o semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. Aleluia! Isso começou com o Senhor Jesus. E essa semente santa é a palavra. E a terra é o meu e o seu coração. Como está o meu e o seu coração? Recebemos essa semente santa? E agora nos tornaremos os trabalhadores da última hora? Ó Senhor Jesus, tem a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, por um certo modo, nós somos trabalhadores da última hora. Muitos vieram antes de nós para dar continuidade ao trabalho desse semeador que saiu a semear a semente santa em cada coração. Temos muitas ferramentas hoje, sim. Casa de adolescentes, a imersão refinada, a imersão ultra refinada, vem ver, ó Senhor Jesus, pães e peixes, colportagem, GFCD, grupo familiar com os adolescentes, as nossas reuniões, oração com os irmãos, conferências, alimento diário, leitura da Bíblia, mergulhar na palavra para extrair dela vida. Não é o próprio Jesus que falou que aquele que de mim se alimentar por mim viverá e terá vida? Mas ele falou, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, essas palavras são espírito e são vida, irmãos. Essas palavras são espírito e são vida. Então nós estamos aqui, irmãos, com uma responsabilidade tremenda. É dar continuidade ao ministério de Jesus. É dar continuidade àqueles pais que vieram antes de nós. Hoje o Claudinei falou do apóstolo Pedro, grandemente usado. Apóstolo Paulo, grandemente usado. Mas hoje, quem que Deus usa? Importa que o Senhor nos considere os seus cooperadores, não é? Nós somos ministros, irmãos. Ministros da nova aliança. Deus, ele conta com cada um de nós. Não é por força nem por poder. Claudinei, mas é pelo meu espírito. Claudinei falou do Moisés. Moisés, ele não foi usado no seu ápice do que ele aprendeu no Egito, mas ele foi usado quando ele tinha 80 anos. Ou seja, mostrando que não é a nossa capacidade humana, mas é o que o Espírito Santo faz em nós. Esse ministério é um ministério do Espírito, né? Em Coríntios 3, 16 e 17, Paulo fala que não que pensemos alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, não é? Nossa suficiência vem de Deus. E que é por intermédio de Cristo Jesus que nós temos tal confiança em Deus. Então nunca podemos confiar no nosso currículo ou nas nossas competências naturais. Porque aí, irmãos, é perigoso isso. Paulo também deu esse testemunho, né? Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Por quê? Porque aí o poder opera em nós. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro. Não podemos tomar o caminho de Caim. Não podemos tomar o caminho das eloquências. Não é? Não podemos tomar das habilidades humanas. Nós precisamos sempre nos esvaziar. É por isso, irmãos, que a mensagem da cruz, ela é maravilhosa. Lembra no ministério de Jesus, quando ele chamou os 12, e ali para revelar os 12 quem ele era, em Mateus 16? Mateus 16, Jesus ele vira para os discípulos, que dizes aí os homens que eu sou? Aí muitos diziam que ele era Elias, não é? João Batista, algum dos profetas. Aí ele apertou o cerco. E vocês que estão comigo, eu estou ensinando vocês já há um bom tempo, né? Já devia ter ali quase 3 anos e meio, porque estava quase próximo da morte do Senhor, né? Ele falou que estava na hora dele subir para Jerusalém, para descer na mão dos sacerdotes,
ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, né? Aí ele perguntou, e vós que diz que eu sou? Esse cara, ó, de bico calado. Mas Pedro, sendo usado por Deus, Pedro falou, tu és, aleluia, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado. Tu és aquele que veio para reunir a nação que está dispersa. Tu é aquele para fazer a vontade. Tu é aquele para estabelecer o reino de Deus. Aí, Jesus falou com ele. Bem disseste, né? Mas não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi sua capacidade humana, Pedro. Você foi usado aqui só como um canal. Irmãos, isso aí foi uma vacina contra o ego. Porque ele já devia estar ali achando que era... Estava se achando, né? Todos calaram. Eu respondi, eu fui usado. Mas Jesus, percebendo isso, irmãos, falou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, não é sobre a pessoa de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então quem edifica a igreja não é Pedro, quem edifica a igreja é Cristo. Claro que nos usa como canais e como pedras vivas que serão transformadas nessa edificação. Então, seguindo esse episódio, logo quando o Senhor disse que agora é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra, que eu padeça, que eu seja crucificado, que eu morra e ressuscite. E vou gerar o Espírito, porque é o Espírito que faz as coisas, irmãos. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que atua, é o Espírito que dá o poder. Então, quando eu falo de atos do Espírito Santo, todas aquelas obras grandiosas ali, prodígios, sinais, milagres. Irmãos, a sombra dos discípulos curavam e ressuscitavam as pessoas. A sombra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quanto poder. Em Atos 9, Tabita estava morta, foi ressuscitada por Pedro. Coxo não andava há 10, 40 anos. Começaram a andar. Vistas foram restituídas. Irmãos, quanto poder, não é? Às vezes a gente é meio saudosista, eu queria ter vivido nessa época, não é? Queria estar ali entre os irmãos, vendo esses prodígios, sinais, milagres, e vidas eram salvas. Começava com 120, né? Atos 2, 120, depois Atos 3, 4, 3.000, depois mais 5.000, isso é só homem. Fora as mulheres. Então havia um vigor evangelístico tremendo, irmãos. Por quê? Porque era atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha liberdade. Saía de cena o Celso, saía de cena o eu, para Deus atuar. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor quer dizer. Pedro, você precisa sair de cena. Voltando ao episódio de Pedro. Aí Pedro, né, foi dar uma ajudinha, irmãos, porque ele já tinha sido usado para revelar o grande mistério. O mistério, Deus é um mistério, irmãos. Ele se deixa revelar, mas o mistério de Deus é Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito é quem o revelou. Ó Senhor Jesus. Então, ele é o resplendor da glória, Afonso. A glória é como se fosse o sol. Deus é o sol da justiça. Mas você não consegue identificar o sol, você não consegue contemplar o sol. Vai contemplar o sol no seu pleno vigor. Você vai ficar cego. Sol do meio-dia, você ficar mirando nele ou tentar aproximar, você vai ser estorricado. Mas os raios solares, você tem todos os benefícios. Então ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo é o resplendor da glória. É Cristo que revela o Pai. Ó Senhor Jesus. Então ali foi revelado esse mistério. O mistério de Deus é Cristo. Mas depois, Cristo falou também, tu és pedra, e sobre esta eu edificarei a minha igreja. A primeira vez que é falado da igreja, sabia disso, Ruth? Mateus 16. Também te digo que tu és pedra, e sobre esta edificaria a minha igreja. Então, 2 mistérios foram revelados. O mistério de Deus, Cristo. E o mistério de Cristo, a igreja. Quem revela Cristo? O seu corpo. Somos nós, irmãos. É importante que as pessoas cheguem até nós, sintam a presença de Cristo. É para isso que a igreja está aqui nessa terra. Ela é a realidade do reino dos céus. Mas Pedro, animadinho com a revelação,
Irmãos, não somos confiáveis. Pedro, animadinho com a revelação, foi dar uma ajuda, né, Afonso? Uma ajuda, né? Foi dar uma opinião, coisa aparentemente boa. Ele disse, quando Jesus falou, eu vou sofrer, eu vou morrer, para o Espírito ser gerado, esse Espírito que dá o poder, esse Espírito que vai ser responsável para atuação, continuidade da minha obra. O grão de trigo, João 12, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas quando ele morre, ele gera os muitos frutos. Isso é João 12, está falando 20? 21 e 24. 12 e 24. Mas no 21 e 22, ele fala também de negar a alma. Odiar a nossa vida, a alma. Então, olha qual é a relação de João 12 com Mateus 16. Aí quando Jesus falou que era necessário passar, aí Pedro foi dar uma ajuda. Ele falou assim, olha, isso de modo nenhum vai te acontecer. Aí o que Jesus falou? Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Irmão, se fosse você ou eu ali, nunca mais a gente ia reunir. Nunca mais a gente ia querer olhar para a cara do pastor, ou da pastora, ou dos irmãos. O quê? Eu sou Satanás? Sim! Pedro falou, é Jesus que falou, irmão. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, quando eu não dou lugar para o Espírito, quando eu confio na carne, na nossa carne não habita bem nenhum. Paulo falou dessa experiência. Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu logo faço. Logo já não sou eu que faço, mas é a natureza pecaminosa que habita em mim. E essa natureza pecaminosa é o sêmen de Satanás. É o sêmen da serpente. Apocalipse 12 fala que o dragão, a antiga serpente. E aonde estava a serpente? No jardim do Éden. E quem se transfigurou na serpente? Satanás. Lúcifer. Então ele envenenou o ser humano. Ele entrou no ser humano antes do Espírito Santo de Deus. Antes do homem comer da árvore da vida, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Romanos fala que pela desobediência de um só homem entrou o pecado e com o pecado a morte. Então esse pecado é a natureza, é o DNA, é a digital de Satanás. Então Jesus, ele viu isso, aí ele cortou o mal pela raiz. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, aí ele falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmãos, a cruz é o marco da dispensação da fé. Irmãos, qual é o ministério? O que Pedro pregava, irmão? Pedro pregava o Cristo crucificado. E ele, com toda a ousadia, ele pregava o Cristo crucificado e falava assim, ó, e com a presciência de Deus, porque era necessário que o cordeiro fosse morto, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas vocês, judaizantes da religião, vocês crucificaram, vocês mataram. E ele com ousadia pregava, irmãos, e o Espírito ali atuava. E Pedro, irmãos, totalmente dependendo do Espírito Santo de Deus. E aí vai Atos 1, por isso que Atos, a gente está sempre encorajando os irmãos, precisa ler, irmãos. Porque é a nossa história, é a continuação da obra do nosso amado Senhor Jesus. Ali no final de Mateus, no final de Marcos, João, o Senhor, ele vai, mas ele fala assim, olha, eu vou, mas eu estarei para sempre com vocês. E qual que é a presença do Senhor hoje? A presença do Senhor hoje é por meio da palavra, por meio da oração, por meio do Espírito Santo de Deus. Em João ele fala assim, olha, não vos deixarei órfãos, mas mandarei o outro, o Consolador. Ele estará para sempre convosco. Irmãos, o Consolador está para sempre conosco. Aquele que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio, uniu a você. Então você hoje tem o Espírito da vida. Mas na minha experiência e na sua experiência, não falta poder. Você tem o Espírito que dá vida, mas falta poder para fazer a obra.
tem o Espírito Santo de Deus no seu espírito. E a obra do Senhor é de dentro para fora. Ele satura o seu espírito, depois ele satura a sua alma, e aí até os seus membros agora, que serviam ao pecado, agora servem a Deus. Então há um reflexo, a obra do Senhor é de dentro para fora. Mas falta, às vezes, na nossa experiência diária, falta poder. Mas o Deus não é o mesmo de ontem, de hoje, o será eternamente? Por que falta poder? Porque falta cruz na sua vida. Porque falta cruz na minha vida. Irmãos, Paulo pregava o Cristo crucificado. Judeus buscavam sinais, gregos buscavam sabedoria, e Cristo pregava, e Paulo pregava o Cristo crucificado. Escândalo para eles, loucura, mas salvação para aqueles que creem. Aí fala que o Cristo, vamos ler lá em 1 Coríntios, desse Cristo crucificado que é poder. Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios é muito poder, irmãos, poder do Espírito Santo, e ao vocês dedicarem a leitura em Atos, vocês vão encontrar várias menções a os irmãos estarem cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que faz milagres, prodígios, sinais. E o maior milagre, irmãos, é transferir uma pessoa do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. E Deus, ele quer nos usar como essa ponte, como esse canal. Porque às vezes, para as pessoas, para os seus amigos, você vai ser a única oportunidade delas. Então, que o Senhor possa nos usar como esses canais. E que nós sejamos cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Mas como ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria? Imersão na palavra. Imersão na palavra. Porque o Senhor Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então é ruminar a palavra. Nos dedicarmos em oração. Porque a igreja vitoriosa e com vigor evangelístico, ela estava unânimes no templo, orando, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então é esse viver que também nos enche do Espírito. Mas sobretudo, irmãos, não confiar em nós mesmos, não confiar no vaso que é de barro, não confiar nas nossas capacidades, habilidades, mas saber que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Que nós seremos eternamente canais. Pedro era canal. No momento ele foi usado por Deus e no outro, quem se apossou dele? Satanás. Naquela opinião ali, porque aquela opinião julgava tudo por terra, Thalita. Se a pessoa Jesus, vou obedecer essa opinião. Então nada de morte, nada de ressurreição e nada de espírito da vida. Percebe? Que a árvore que continha o veneno, o DNA, a digital de Satanás, não era só a árvore do fruto do mal, é do bem e do mal. Mas Jesus propõe para você hoje uma árvore da vida. Por isso que a cruz, irmãos, é um marco. A cruz, por um lado negativo, ela eliminou o mundo, o ego, Satanás, o pecado, nós mesmos. Ó Senhor Jesus, todas essas coisas foram eliminadas. Houve morte na cruz, morte do velho homem, morte das capacidades naturais. Por isso que precisa ser usada nossas capacidades em ressurreição. Por isso que é um marco. Então ela tem o seu lado negativo, derramou sangue. O Senhor Jesus, ele tomou o cálice da maldição para que nós tomássemos o cálice da bênção. Então, mas houve também vida nova na cruz. Ó Senhor Jesus, houve ressurreição. A mensagem da cruz é livramento e salvação para nós. Então, quando eu estou num caminho errado, quando eu estou enganado pelos meus desejos, pelas minhas opiniões, pelos meus achismos, é hora de aplicar a cruz, a mensagem, a realidade na minha vida,
para que haja ressurreição. Olha, irmãos, 1 Coríntios 17 em diante diz assim, olha, todos acharam? Porque não me enviou Cristo, é Paulo falando, tá? Para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Olha, irmão, poder. O que tinha ali em Atos, João? Poder de Deus, poder de evangelismo. Eles falavam, o Espírito atuava. Atos 2, Pentecoste, a igreja orou, o Espírito desceu. Ó Senhor Jesus! E uma multidão foi salva. E muitos ali ouviram o evangelho no seu idioma. E sabe quem estava pregando? Iletrado. Eu acho que o Pedro, se fosse hoje, eu acho que ele não tinha nem o 4º ano Mobral, mas tem um outro nome, como é que é? Quando as pessoas perdem uma chance, depois faz o supletivo. Será que o Pedro tinha um supletivo ali, Éder? Irmãos, mas quando ele estava ali cheio do Espírito, quando ele pregava o Cristo crucificado, então ele tinha poder. E na hora que ele falava, os letrados, os cultos, os que falavam outros idiomas, todos ouviam. Ó Senhor Jesus! E aí o Espírito Santo distribuiu ali a língua. Isso é poder, mas aleatoriamente. Eu vou querer agora que os discípulos sejam poliglotas. Eles vão tirar onda. Não, irmãos, porque Jesus já tinha falado que eles seriam testemunha deles, Isabel. Não só na Galileia, em Jerusalém, em Samaria, mas nos confins da terra. E os confins da terra precisavam de idiomas. Senhor Jesus. Irmãos, então o que você precisa para pregar o evangelho, o Espírito Santo vai dar. Ele vai te encher de poder. Mas eu preciso da mensagem da cruz. Quando eu não sou nada. Ó Senhor Jesus. Quando eu me esvazio, aí o Senhor pode atuar. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, nós não podemos, em momento nenhum, achar que nós somos alguma coisa, como se alguma coisa partisse de nós, mas tudo vem de Deus, porque no dia que você achar isso, Deus, ele em hora nenhuma, ele vai usar outra pessoa, em hora nenhuma ele vai duvidar de querer usar outra pessoa, ou vai pestanejar. Se ele perceber essas coisas negativas, ele cuida da sua igreja. Irmãos, então aqui, veja bem, Paulo diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o poder de Deus aí, irmãos. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como está na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Aleluia! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Irmãos, atentem para o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Em Romanos, Paulo fala assim, olha, não me envergonhe de pregar o evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, irmãos, o que nós pregamos não é um amontoado de palavras, de nós não ficamos derramando regras na vida de ninguém. O que nós pregamos é
Cristo crucificado. O que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos é uma pessoa. Veja a relação. Romanos, não me envergonho de pregar o evangelho, porque ele é poder de Deus. Agora, aqui fala que Cristo é poder de Deus. Logo, o evangelho é uma pessoa. Logo, um evangelho é uma pessoa. E aí nós pregamos essa pessoa, nós anunciamos essa pessoa. Nós não pregamos no sentido de regra, de derramar regra, lições na vida das pessoas, nada disso, irmãos. A edificação precisa acontecer pela igreja e na igreja. O corpo de Cristo precisa amadurecer e nós vamos amadurecer com as ferramentas que Deus tem dado para nós. E, sobretudo, aplicar a cruz, porque ela é poder de Deus. A cruz, um novo marco se abriu. Aleluia! Senhor Jesus. Então, na cruz, nós conseguimos eliminar o velho homem. E é isso mesmo, irmãos. A cruz, quando a gente lembra, não, eu não posso ver isso aqui não, porque os meus olhos já foram crucificados. Aí eu não posso tocar nessas coisas, porque as minhas mãos também já foram crucificadas. Aí eu não posso pensar nessas coisas, porque tudo começa com um pensamento, irmãos. O nosso pensamento precisa ser colocado no espírito, porque mente no espírito é vida e paz. Você não, os pensamentos vêm, mas você não é obrigado. Você não é obrigado a alojar ou dar guarita ou hospedar esses pensamentos. É você que decide onde você vai pôr o seu pensamento. Decidir viver e andar no espírito para ter esse poder é com você. Porque a carne, o velho homem, luta contra o nosso espírito. Cada um quer fazer o seu querer. A nossa carne não ajuda a fazer a obra de Deus, mas o espírito sim. Gálatas 5 fala das obras da carne e frutos do espírito. Mas onde que você coloca a sua mente é que vai decidir, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Senhor Jesus, mente no espírito é vida e paz. Olha, irmãos, no capítulo 2 de Coríntios, Paulo fala assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 4. Primeira Coríntios 2, de 1 a 4, diz assim, ó, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Jesus, testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, poder do Espírito. Então todos nós, irmãos, podemos cooperar com a pregação do Evangelho, cooperar com a edificação da igreja, cooperar de apressar a volta do Senhor, que outras pessoas sejam transferidas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque não é a nossa capacidade, não é ostentação de palavras, de linguagem, sabedoria humana, Senhor Jesus, mas Paulo fala, é em fraqueza, em tremor, e ele poderia, porque ele tinha muita sabedoria, mas ele fala que eu prefiro não ir assim, eu prefiro ir na dependência do Espírito Santo de Deus, e com a minha carne crucificada, com as minhas habilidades crucificadas, porque vai haver ressurreição. Aí há poder de transformação, porque só Cristo transforma as pessoas. Mas para Cristo aparecer no nosso relacionamento, nós temos que desaparecer. Convém que eu diminua e que Cristo cresça, que eu decresça e Cristo cresça. Mas isso, irmãos, é para gerar esse poder do Espírito de Deus. E Ele quer nos usar dessa maneira. Então, irmãos, para finalizar, nós vemos que o ministério de Pedro, ele foi rejeitado num momento.
E os irmãos lendo Atos ali, então de Atos de 1 a 10, só alegria, só Cristo crucificado e dependência do poder de Deus. Lembre-se que em Atos 9, Deus já começou ali a preparar Saulo. Mas até Atos 10, irmãos, o ministério de Pedro, ele era rejeitado porque eles achavam que Pedro era muito radical. Porque Pedro realmente pregava o Cristo crucificado. Mas houve uma transição, irmãos. Por que depois de Atos 10, aí fala da liderança de um outro apóstolo? Pedro não era mais o protagonista, nem João, mas o irmão Tiago. Por quê? Porque como os judeus, os judaizantes, os sacerdotes, os religiosos da época, achavam que Pedro era muito radical, eles começaram a trabalhar num plano B. Eles achavam que o Tiago era mais conciliador. E aí, o Tiago, que nem era discípulo, ele era meio irmão de Jesus, porque o Tiago, o discípulo, também foi morto ao fio da espada. Então, por causa de habilidade humana, o Tiago ele tinha muita habilidade humana de relacionamento, de conciliar, mas isso não era a determinação de Deus. Ali em Atos 12, Atos 15, Atos 21, nós vemos a simbiose, a mistura que ele tentou fazer da lei com a fé. Ele queria a dispensação da fé, mas ele ainda misturava com a lei. E isso não deu certo. Tanto é que Tiago não prosperou, irmãos. Se nós temos o evangelho do jeito que é hoje, foi por causa que Deus achou um homem, e esse homem foi o apóstolo Paulo. Ele, depois nós vemos em Atos das viagens missionárias, primeira, segunda, terceira, e chegou até Roma. Roma, na época, capital do mundo. Todo mundo ia lá fazer negócio. E Paulo esteve ali por muito tempo, então teve a oportunidade de difundir o evangelho para toda a terra. Mas por quê? Porque Pedro, num certo momento, isso eu estou inferindo, irmãos, ele, por causa dos sucessos, ele deixou de confiar totalmente no Senhor. Amém. Irmãos, Atos de 1 a 10, Pedro, grandemente usado, 120, 3 mil, 5 mil, mas em Atos 10, o que aconteceu em Atos 10, hein, Bebel? Atos 10, Deus mostra uma nova visão para ele. O evangelho é para toda a terra, não é só para os judeus, é também para os gentios. Eu quero derramar meu espírito na vida dos gentios. Irmãos, Deus mostra para Pedro uma visão, que ele devia matar os animais, os quadrúpedes, e comer. Aí ele falou, de maneira nenhuma vou fazer isso, é impuro, de maneira nenhuma vou fazer. Isso aconteceu por 3 vezes, irmãos, e Deus recolheu. Não há registro na Bíblia que ele comeu. Claro que Deus ele tinha ali um compromisso com Cornélio, ele ainda foi na casa de Cornélio. Cornélio era temente a Deus, homem que dava esmola. E aí ele era um buscador de Deus. Pedro foi lá, evangelizou, fez um GFCD na casa de Cornélio e todos foram salvos ali. Mas depois disso, irmãos, em Atos 11, 12, 13, você já não vê a atuação de Pedro mais. Porque Pedro recuou. E em Gálatas, apóstolo Paulo fala que Pedro se tornou repreensível. Apóstolo Paulo falou com ele, você sendo judeu não vive como judeu? Como que você quer que os judeus, tá certo? Como que você quer que os gentios sigam? Então depois, Deus ainda misericordioso, ainda usou o apóstolo Pedro para cuidar dos irmãos que foram dispersos. Então nas epístolas, você vê que houve uma transformação na vida de Pedro. Mas quem é que estava na frente? Pedro, inclusive, na carta dele, ele falava que as últimas palavras dele era reforçando o que Paulo tinha dito nas suas epístolas. Isso está registrado, irmãos. Então, irmãos, nós temos que confiar totalmente na cruz de Cristo. Seja as experiências positivas ou negativas, tomar muito cuidado com as experiências positivas, porque aí a gente joga no automático e confia no ontem. Provérbios fala que o fogo prova o ouro, o crisol a prata,
e o homem pelos elogios que recebe. Nós temos que tomar cuidado também com os elogios e com os sucessos, porque às vezes isso também nos torna confiantes demais e nós esquecemos da cruz de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos? Só um versículo para encorajar, né? Amém. Pode compartilhar, irmão. Não, pode compartilhar. Começa.